dar continuidade, né, ao conteúdo, que é a música. Nós estamos fazendo o tema música antiga, que vai de 1000 a 1400. Já fizemos 3 tópicos, que seria a introdução, o cantor chão anônimo e a micrologos, do Guido d'Arezzo. Hoje nós vamos falar o Ordo Virtutum, de Hildegard de Bingen. Tá? No fundo, às vezes, quando se pergunta assim, devíamos entoar salmos com saltério de 10 cordas, porque saltério é um instrumento de cordas. Então devíamos entoar salmos com, vamos dizer, um instrumento de 10 cordas. E esse Ordo Virtutum é uma coisa desse tipo, feito por Hildegard de Bingen. Vamos falar sobre o contexto. O foco são composituras antigas. Vamos dar o antes e o depois. Antes de 1151, nós tivemos em 1920 as 2 estrofes que se conservaram, que é uma mensagem mordaz de Johannes Skaldemeier. Representa um mais longo poema escáldico, que é um tipo de poesia norueguesa, né, possivelmente cantada, de uma mulher até. Em 1150, em Paris, a abadesa Heloíse talvez tenha composto o drama musical de Páscoa, Ortolana Luz, e a sequência pascal e fitalâmica, atribuídos ao teólogo Pierre Abelard. Depois de que? 1151, em 1180, Beatriz Condessa de Dias escreve uma coletânea de 5 trovas com notações que se conservou. Em 1210, Juliana de Liege pode ter escrito uma música para a festa de Corpus Christi, que se diz ter vindo a ela numa visão. Bom, vamos falar logo de início, vamos falar sobre essa Hildegard de Bingen, que foi a que fez o Ordo Virtutum. Ela é a filha mais nova de uma grande família de pequena nobreza. Hildegard, nascida em 1098, passou a primeira infância na Alemanha. Tinha pouca saúde, já antes dos 5 anos começou a ter visões, chamando a atenção da família ao prever com precisão a cor de um bezerro que ia nascer. Com 8 anos foi entregue aos cuidados de Jutta de Espoin, visionária que vivia como reclusa num eremitério perto da abadia de Disboldenberg. O eremitério de mulheres foi depois aberto a aspirantes a freiras, e aos 14 anos, Hildegard voltou a vida a Deus como monge beneditino. Com a morte de Jutta, em 1136, Hildegard, aos 38 anos, foi eleita diretora da comunidade religiosa. Desempenhou o papel até a morte em 1179, mas também encontrou tempo para escrever 3 volumes de obras científicas e de teologia visionária e poemas religiosos. Bom, vamos falar um pouco então sobre essa Ordo Virtutum dela, da Hildegard de Bingen. Uma das vozes mais originais da música sacra do início da Idade Média foi a da monja santa Hildegard de Bingen, na Alemanha. Sua produção musical é das maiores entre os compositores medievais identificáveis. A coletânea Sinfonia da Harmonia da Revelação Celeste, por exemplo, inclui mais de 70 composições de canto-chão. Santa Hildegard teve como tutor uma jovem visionária, que é a Jutta de Spolten, com apoio de Jutta e do monge Volmar, na abadia que eu falei, que disse Bolderg. Ela estudou os salmos e praticou o repertório de canto do ano litúrgico, aprendeu a tocar saltério, que é o instrumento de corda, né? E a escrever latim. Como Jutta, Hildegard afirmava ter inspiração divina, alegando nunca ter aprendido neumas, nem qualquer outra parte da música. Não se sabe quanto há de verdade nisso, mas Hildegard podia estar tentando dissociar a si própria e a Jutta de uma educação em geral indisponível às mulheres. Naquele tempo era indisponível às mulheres. Ia criar problema, né?
Se no século XII uma mulher dissesse conhecer o trivium, as artes retóricas, ou o quádruplo, ciência e teoria da música, ou fizesse uma interpretação da Bíblia, podia ser considerada uma ameaça direta à autoridade masculina. 2 pontos que nós vamos tratar: o Magnus Opus e o texto e divindade. Magnus Opus, a obra mais famosa de Hildegard, que é o Orto Virtude. Esse Orto Virtude, traduzindo, quer dizer a ordem das virtudes. É a mais antiga peça de moralidade remanescente e um dos primeiros dramas musicais registrados. A obra contém, para vocês terem uma ideia, mais de 80 melodias, e é provável que fosse representada pelas monjas da ordem de Hildegard. Com mais de 20 papéis cantantes, trata da luta entre 17 virtudes, cuja rainha dessas virtudes é a humildade. E seu adversário, Diabolos, o demônio, por uma alma ânima. Diabolos, talvez interpretado na origem pelo amigo e copista de Hildegard, que é o Volmar, né? Carece de harmonia e articula interjeições faladas. As melodias que acompanham o manuscrito indicam quando as virtudes cantam como coro e da música mais floreada as vozes solos. Quando as virtudes se adiantam para se apresentar, a música se torna mais expressiva e animada, e as arrebatadoras linhas vocais da humildade, da fé, da esperança inspiram as virtudes irmãs a responder com ardor. Porém, a notação original vai pouco além do essencial. A interpretação moderna desse esboço são as gravações com violinos, flauta e acompanhamentos e harmonia. Finalmente, o último ponto: textos e divindades. As cartas de Hildegard revelam sua condição de vidente e mística, que lhe davam não só liberdade para aconselhar até o Papa, como oportunidades de expressão musical. Ela sempre enfatizava a origem transcendente de suas obras. A música conectava a um Éden perdido antes de Adão e Eva precipitarem a queda da humanidade ao comer o fruto proibido.